Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal e hoje a gente vai conversar sobre alguns livros aqui, 10 livros que eu queria esquecer todo o enredo só para ler de novo como se fosse a primeira vez. Diz aí, leitor, a gente tem essas coisas, tem sempre aqueles livros que são tão bons, que mexem com a gente de uma forma tão positiva que a gente queria esquecer mesmo a história só para ter aquela sensação de novo de conhecer aquele mundo ou de conhecer aquela narrativa, viver aquela aventura novamente, né? Ou viver aquela vida novamente, dependendo se for sobre a vida de um personagem, enfim. Eu vou mostrar para vocês hoje aqui 10 livros que estão aí nessa vibe, que eu queria esquecer, apagar completamente da minha memória só para ter aquela sensação da primeira leitura, para ter aquele deslumbramento da primeira leitura mais uma vez. E tem uma polêmica nesse vídeo, porque eu vou deixar para o final, lógico, né, para manter o mistério. Eu vou falar de um livro que muita gente queria reler, queria esquecer, na verdade, para ler como se fosse a primeira vez, mas eu não queria esquecer e eu vou explicar os meus motivos. Então, fica aí até o final comigo. E outra coisa que eu vou pedir pra você fazer é se inscrever aqui no canal. Eu sei que a maior parte das pessoas que assistem os meus vídeos não estão inscritos aqui no canal e eu acho que não faz sentido nenhum. Se você gosta do meu conteúdo, se você assiste aos meus vídeos, abre seu coração pra mim e se inscreve aqui no canal. Se inscreve aí agora, aproveita essa enrolaçãozinha aqui pra se inscrever e depois você vai se esquecer, viu? Isso é muito importante pra mim. É uma forma que você tem de me apoiar gratuitamente. Outra forma que você tem de me apoiar é comprando através dos meus links da Amazon. A Amazon manda uma comissão para mim e vocês não pagam nada a mais por isso. Então eu sempre deixo meus links aqui na descrição dos vídeos, tá bom? Então vai lá, esvazie o seu carrinho da Amazon, clica no link que tá aqui na descrição e faça suas compras. Pode ser de livro ou de qualquer outra coisa, tá bom? Que é outra forma que você tem de me apoiar, tá? Então vamos para a lista, porque agora, já que vocês ficaram aí ouvindo meus avisos, eu vou gratificar vocês com 10 dicas de livros incríveis. O primeiro livro que eu queria esquecer para ler de novo, que foi assim maravilhoso para mim mesmo, é o meu livro nacional preferido, que é Quincas Borba, que eu tenho nessa edição aqui. Essa minha edição é daquele box, né, da Nova Fronteira. Ele tem 3 narrativas aqui nesse volume, que são Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro, tá? Quincas Borba vai trazer a história do Rubião, que ele vai herdar a fortuna do Quincas Borba. Inclusive herda o cachorro, que também se chama Quincas Borba, né? E o Rubião, ele mora em Barbacena. Barbacena é a minha cidade, então daí você já vê que é o meu autor preferido, Machado de Assis, escrevendo sobre a minha cidade. Então, gente, pra mim, ler isso pela primeira vez foi mágico. Tem uma cena aqui nesse livro que o Machado ele descreve o Rubião andando pela rua do centro da minha cidade, lógico, né, lá no século XIX, né, muito diferente de hoje. Minha cidade é uma cidade muito antiga, uma cidade, né, muito falada aí na literatura, e senti assim, me inseri nessa narrativa e descer o centro ali junto com o Rubião, através das palavras do Machado. Gente, isso eu me emociono porque não tem preço pra mim, maravilhoso. Por isso é meu livro preferido, por causa dessas emoções fortes que me desperta, né? O Rubião, uma hora ele vai herdar essa fortuna, ele vai sair de Barbacena, vai pro Rio, e aí vai ter que lidar com pessoas espertinhas ali, que ele não sabe muito bem, ele não tá acostumado com a maldade, assim, das pessoas, né? Ele é um homem do interior, então ele vai ter que lidar com essas pessoas aí que ele talvez estejam querendo aproveitar dele, talvez não, né? Talvez seja uma amizade sincera. É isso que a gente vai acompanhar nessa narrativa. Mas além dessa história em si já ser muito interessante, a leitura me prendeu, né? O que estava acontecendo ali com os personagens, eu estava de fato interessada. Ainda tem esse lance de trazer Barbacena para essa história. Machado de Assis, ele conhecia a minha cidade, tá bom? Ele visitou Barbacena. E, enfim, foi muito especial para mim. Eu queria muito esquecer esse livro, esquecer completamente esse livro aqui, só para ter essa sensação de ler essa história pela primeira vez.
Daí o segundo livro é bem diferente, vocês vão ver que tá bem eclético. As minhas listas são bem ecléticas, né, gente? Mas o segundo livro que eu vou indicar pra vocês, e que é um livro que eu queria esquecer, na verdade tem uma parte desse livro aqui que eu realmente queria esquecer pra sempre. Eu queria que se apagasse mesmo aqui do texto, mas enfim, vamos falar sobre isso. Que é It. Eu amei a experiência de ler esse super calhamaço aqui do King. É o meu livro preferido do King até agora, é a história de um grupo de amigos, né? A narrativa se divide entre a infância desses personagens e a fase adulta. Que eles vão lutar contra uma presença demoníaca que tem ali na cidade deles, que é o Pennywise, né? O tal do palhaço, que as pessoas chamam de It, né? Então a gente vai acompanhar, né, toda essa trajetória deles, passado, presente, enfim. Muito divertido, é um livro bem vibes anos 80, assim, sabe? Eu gosto também das adaptações, tanto da antiga quanto dessa mais nova. Enfim, foi uma jornada muito gostosa. Essa daqui eu adoro história de terror, né? É um livro que eu não acho que ele dá muito medo, assim, não, mas ele tem umas cenas, umas descrições de cenas aqui que ficam na nossa cabeça de alguma forma. Eu gosto disso, né? Enfim, então foi outro ponto positivo pra mim. E aí tem essa questão dessa cena no final do livro que é assim, péssima, péssima. Então essa cena, a única coisa nesse livro que eu queria apagar mesmo do texto, não só da minha memória. Mas tirando isso, né, eu queria de fato esquecer aqui o que eu li em It, só pra ter essa experiência de novo, gente. É aquele tipo de livro muito grande que a gente começa a ler meio assim por causa do tamanho, e na hora que a gente já tá na metade dele, a gente já fica assim, poxa, eu queria que fosse maior, sabe? Eu queria que durasse mais, de tão bom que tá sendo. Enfim, pra mim foi desse jeito que aconteceu, então eu queria também esquecer It pra ler como se fosse a primeira vez. Um livro que vocês sabem que vai estar aqui nessa lista, eu sei que vocês sabem, então vamos acabar logo com isso. Jane Eyre, é lógico que esse livro aqui que eu queria de fato esquecer para ler de novo. A Jane Eyre, ele vai falar, é um romance de formação que a gente vai acompanhar a história de vida da Jane Eyre desde a infância até a idade adulta. É a própria Jane Eyre que conta essa história pra gente, então uma narradora em primeira pessoa. Muito cuidado com narradores em primeira pessoa, porque às vezes eles nem estão querendo te enganar, mas eles vão contar só o ponto de vista deles. E a história vai ter também outros pontos de vista, então vocês têm que ficar atento às entrelinhas quando tem livro com narrador em primeira pessoa. E é o caso aqui. Tem muita coisa nas entrelinhas dessa história aqui. E tem de tudo, gente. Tem drama, tem romance, tem gótico. É, de fato, muito bom. Daqueles livros que a gente vai virando as páginas rápido, assim, porque a gente quer saber o que acontece. É um livro que nunca cai no marasmo. Foi realmente muito gostoso. Eu já reli esse livro e foi também muito bom, porque eu reli com mais atenção, com mais calma, estudando esse livro, porque foi uma leitura do clube do ano passado, então também foi muito bom. Mas nada como a primeira vez, aquela sensação de descobrir a história, tem um mistério aqui no meio, então descobri o que era esse mistério, e eu achei uma resposta incrível, assim, porque às vezes o autor ele faz um mistério e na hora da revelação nem é tanta coisa assim, mas aqui eu achei muito bom. Enfim, é um livro maravilhoso e que eu queria assim esquecer para ler como se fosse a primeira vez. Vamos continuar ali na família Brontë. Eu falei da Charlotte e agora um outro livro de uma outra irmã Brontë, dessa vez a Emily, que eu também queria esquecer para ler como se fosse a primeira vez, que é O Morro dos Ventos Uivantes. Esse livro ele é muito fora da casinha, sabe? Ele, ainda mais por ter sido escrito na Inglaterra, durante, né, a Inglaterra ali vitoriana. Então é um livro escrito por uma mulher do interior da Inglaterra. Então assim, ele tem muitos elementos aqui, é um livro muito sombrio, é um livro que vai tratar de um amor doentio. Eu gosto de colocar assim a história desse livro, né, que é o amor da Catherine e do Radcliffe. Eles se conhecem na infância, né? O pai da Catherine vai pegar o Radcliffe para criar, meio assim, é meio pega para criar, meio pega para ser um empregado lá da propriedade, e eles vão crescer juntos, e os dois têm personalidades muito difíceis, né? São muito cruéis, é um livro que é difícil você gostar de algum personagem aqui,
mas de uma forma estranha você acaba se apegando a eles. É um livro que de fato mexe com as suas emoções. É muito sombrio mesmo, gente. Não sombrio no sentido de ser de terror, tá? É uma história muito sombria. Esses dois personagens, eles se amam, mas eles se fazem muito mal, sabe? Enfim, é um amor muito tóxico mesmo. Tá na moda falar tóxico, né? Então, mas é assim, a sensação de descobrir essa história foi magnífica. Eu nunca reli O Morro dos Ventos Vivantes. Farei isso esse ano pro Clube MSL. Nós vamos analisar essa narrativa lá no clube. E eu tô muito ansiosa, porque realmente foi uma narrativa que me causou um impacto muito grande. Um impacto até maior do que Jane Eyre. No sentido assim, da turbulência mesmo de tudo que acontece aqui. Então eu tô bem curiosa para saber como que vai ser essa minha releitura. Eu espero gostar o mesmo tanto, continuar gostando da mesma forma desse livro aqui. E é assim, não vou ler como se fosse a primeira vez, né? Mas já fico feliz de estar prestes a reler esse livro aqui. Mas se eu pudesse esquecer para ler de novo, seria ainda melhor. Daí uma outra história também que eu queria esquecer para ler de novo é A Guerra dos Tronos. Na verdade eu peguei A Guerra dos Tronos para representar a série, né? Os 5 livros que tem até hoje publicados, né? Que é da série As Crônicas de Gelo e Fogo, do George R.R. Martin. Para quem não tá ligado, essa aqui é a série de livros que deu origem à série Game of Thrones, da HBO, né? Então, a série ainda não terminou de ser escrita, ainda faltam 2 livros. O George Martin realmente é muito lento, a gente tenta ter paciência, mas eu já tô sem paciência para essa demora dele. Mas enfim, mesmo não tendo sido terminado, mesmo não sabendo se ele vai terminar de fato, porque eu já tô começando a perder as esperanças, eu queria, sim, esquecer essa história, porque, gente, isso aqui é muito legal. Assim, é uma história muito violenta, extremamente violenta, é uma história que tem muito sexo, é uma história, assim, bem adulta mesmo, né? É uma fantasia, mas ele não tem tantos elementos fantásticos aqui, é uma história bem, assim, que representa bem o mundo real, sabe? Aquela disputa por poder, o enredo mesmo gira em torno da disputa pelo Trono de Ferro, que é a representação do poder em Westeros, que é o lugar onde se passa aqui a maior parte dessa narrativa. Então, várias famílias vão disputar esse trono. É um livro que é uma série, na verdade, que ela é narrada sob vários pontos de vista. Então, cada capítulo é sob o ponto de vista de um personagem, não é primeira pessoa, é sempre terceira pessoa, mas o que está acontecendo com cada personagem. E como eles estão muito espalhados nesse lugar aqui, a gente fica sabendo coisas que estão acontecendo no país inteiro, sabe? Até em outro continente também, num determinado momento. Então, assim, gente, é muito interessante, é muito divertido, sabe? É muito surpreendente, você não pode se apegar de fato a personagem nenhum, porque não tem essa de protagonista o escudo do protagonista, né, que nada vai acontecer com ele. Aqui ninguém tá certo nessa história, gente, aqui todo mundo pode morrer a qualquer momento e a gente fica mesmo com aquele frio na barriga, a gente se identifica muito com os personagens, a gente odeia muito outros personagens. É muito, muito divertido esse livro aqui. Eu vou reler esses livros aqui quando o George Martin falar que vai publicar finalmente o 6º volume. Eu quero fazer um projeto aqui pra gente ler os 5 livros, né? Então eu vou reler esses 5 livros com vocês. Eu espero que isso aconteça em breve. Mas assim, se eu pudesse esquecer pra ler de novo, seria também perfeito. O próximo livro é um livro polêmico, eu sei que tem gente que não gosta nem de olhar para esse livro nem de longe, né? Mas é Lolita. Lolita é um dos meus livros preferidos da vida. Eu acho essa narrativa, a forma como o Nabokov construiu essa narrativa aqui, eu acho magnífico. É tão magnífico que tem muita gente que confunde o autor com o personagem, né? Fica com raiva do Nabokov como se ele tivesse de fato escrito uma história de amor entre um adulto e uma criança, e não é isso. Isso daqui é uma história de pedofilia. E o Nabokov ele deixa muito claro que isso daqui é uma história de pedofilia. O que acontece é que ela é narrada pelo pedófilo. Então, o pedófilo ele tá no tribunal se defendendo dessas acusações, né? Ele tá querendo convencer a gente
de que na verdade era uma história de amor, né? Então ele usa palavras muito bonitas, é uma narrativa muito linda mesmo, assim, é muito elegante o texto do Nabokov, sabe? O protagonista, que é o Humbert, é Humbert ou Humbert? É Humbert. Ele é um homem muito inteligente, então ele sabe lidar ali com as palavras, ele sabe moldar o discurso dele, né? E é um livro que nos incomoda muito profundamente, gente, pelo tema, né? Vocês já imaginam. E eu gosto de livros, eu já falei isso em vários vídeos, né? Eu gosto muito da frase do Kafka que ele fala que um livro ele deve ser como um machado que quebra o mar congelado em nós, e de fato, eu gosto de livros que mexem comigo profundamente, independente de qual sentimento seja, um sentimento muito bom ou um sentimento muito ruim. Eu sou esquisita, gente, eu gosto de livro que mexe comigo profundamente. E esse livro aqui, gente, ele mexeu assim, nossa, de várias formas, é cruel, sabe? Nossa, dá asco em determinados momentos, mas é um livro maravilhoso no quesito assim técnico do livro, a forma como ele foi construído. Então não confundam, gente, o Nabokov não estava defendendo nenhuma pedofilia aqui, pelo contrário, ele estava denunciando. Esse livro é uma denúncia e é maravilhoso. Eu sei que é um assunto muito delicado para muita gente, né? Então, se for o caso aí, realmente não é recomendável porque é bem explícito. Mas se não for o seu caso, né, se você não tiver algum gatilho com relação a esse assunto, eu acho que vale muito a pena você enfrentar, porque é uma obra incrível. Próximo da lista é um livro que ou você ama ou você odeia, e é por causa do protagonista do livro, que é O Apanhador no Campo de Centeio. Eu sei que muita gente tem pavor desse livro aqui por causa do protagonista, que é o Holden, né? O Holden, ele é um adolescente problemático, né? É um adolescente de classe alta, que ele vai ser expulso do colégio no início dessa narrativa, sei lá, pela terceira vez, uma coisa assim, não me lembro muito bem. Mas ele vai ficar, ele tem uns dias ainda até o colégio avisar os pais dele, então ele vai ficar rodando ali por Nova York antes de ir para casa, porque ele pensa assim, pra que se eu vou ter que contar semana que vem, então pra que eu vou adiantar isso? Deixa eu aproveitar esses dias aqui, e daqui a alguns dias, quando a escola mandar o aviso lá, eles ficam sabendo, e aí eu enfrento as consequências disso, né? Só que ele acha todo mundo chato, ele reclama de tudo, ele é um adolescente problema, sabe? Então muita gente, como é narrado por esse personagem, muita gente não gosta, acha muito chato, né? Mas eu enxerguei o Holden por trás dessa casca dele, né? O Holden é um menino com um trauma muito grande, uma ferida muito grande no coração dele. E esse comportamento dele reflete a forma que ele acha que ele merecia ser tratado pelo mundo, sabe? Eu não vou explicar porque é complexo, tem resenha desse livro aqui. Lá na resenha eu expliquei direitinho o que eu acho desse livro, mas é um livro que me tocou muito profundamente, sabe? É um livro que foi muito emocional, assim, pra mim. Eu não fiquei com raiva do Holden, tem coisa que eu via ele fazendo aqui que eu ficava assim, ai meu Deus do céu, sabe? Mas no fundo mesmo eu consegui enxergar por trás daquele menino revoltado. Eu acho que o Holden não é isso, né? Eu acho que ele é muito melhor do que isso. E a forma dele exprimir o que ele estava sentindo, que ele não sabe falar, né? A forma dele exprimir esse trauma que ele viveu é através desse comportamento dele meio assim esquisito, né? Mas é assim magnífico e eu amei a experiência. Como eu li sem muita expectativa, porque eu sabia que muita gente não gostava desse livro, né? Eu já li sem muita expectativa. E foi uma surpresa muito agradável para mim, então é outro livro que eu também queria esquecer para ler como se fosse a primeira vez. Agora mais um livro de terror, só que um terror nacional, que é Noite na Taverna, do Álvares de Azevedo. Essa minha edição aqui, ela tem também Macário, que é uma peça. Também gosto, mas eu vou falar aqui de Noite na Taverna, tá? O motivo pelo qual eu queria esquecer essa história aqui para reler é porque eu achei tudo muito diferente do que eu estava acostumada a ver nas histórias de terror nacionais, né? Então aqui a gente tem um quê de gótico, que é uma coisa que não é comum na literatura brasileira. A literatura brasileira ela não bebeu muito ali da água do gótico, né? Então
já é um plus aqui desse livro. Também tem a questão da forma como ele é construído, porque é um livro de contos que no final das contas eles se juntam para formar uma única história, sabe? Eles podem ser lidos separadamente, mas aí no final todos juntos formam uma história. Eu não sabia que era assim, então foi uma coisa também que eu gostei, foi uma surpresa muito boa, né, na minha leitura. E também eu gosto muito das temáticas aqui, porque é aquele terror bem tradicional de assombração, donzela em perigo, casa assombrada, elementos da natureza, sabe? Então eu gosto muito disso. Então a junção de todas essas características fez com que essa fosse uma experiência muito gostosa. E assim, muito rápida, né, gente? Esse livro aqui, tanto... Se você juntar os dois aqui, tanto Noite na Taverna quanto Macário, você lê isso daqui numa sentada só. Então foi uma grata surpresa, eu gostei muito da sensação. Eu gosto de histórias de terror, né? Eu sou essa pessoa estranha mesmo, que gosta da sensação, assim, da história de terror. E foi uma história que me trouxe, de fato, essa sensação forte, assim. Da época que eu era criança e lia contos de terror e ficava, assim, querendo saber o que ia acontecer, ficava empolgada, eu senti isso aqui nesse livro. Não senti, assim, medo, não. É difícil sentir medo com histórias de terror, mas eu tive essa sensação, assim, que remeteu à minha infância, enfim, não sei. Não é um livro para criança, não, tá, gente? É um livro para adulto. Só a sensação mesmo que remeteu à minha infância. E eu queria, assim, esquecer para ter essa sensação novamente. Eu super indico aqui Noite na Taverna para vocês. E já que tá aqui, eu indico Macário também, tá? E já que estamos falando de contos, vou falar de um outro livro de contos, só que um russo. Tava faltando um russo aqui, né, gente? Pois é, mas não tá mais, ó. Essa coletânea aqui, O Capote e Outras Histórias do Gogol. Esse livro aqui, gente, foi assim, eu já tinha lido, acho que eu tinha lido só Dostoiévski quando eu li esse livro aqui, dos russos, né? E aí eu tava querendo arrumar um outro autor, porque eu tinha gostado muito de Dostoiévski, e aí eu peguei o Gogol pra ler, quis começar pelos contos, porque são histórias mais curtas, e eu amei, gente, eu amei o senso de humor. Eu gosto desse humor russo, dessas narrativas mais histriônicas, sabe? Dostoiévski, ele tem esse estilo mais assim, ele se esparrama, né? Os personagens são escandalosos, e o Gogol, ele tem isso também. Eu achei diferente do Dostoiévski. O Dostoiévski, ele é mais pra baixo, né? Ele é mais melancólico. O Gogol, ele é mais irônico, pelo menos nessa experiência aqui. E eu gostei muito, gente. Eu ri muito, porque eu tenho esse tipo de humor, tá, gente? Então eu ri muito com essas histórias, né? A história, o Capote, que é a história que dá nome aqui, é muito interessante, mas eu acho que a minha preferida é o Nariz, que é a história que um alto funcionário lá do governo, ele acorda um dia e ele tá sem nariz, e o nariz dele saiu para passear sozinho, e o Nariz anda vestido com roupas melhores do que o do dono, sabe? É muito louco, gente, mas tem assim uma mensagem subliminar ali por trás, se é subliminar, né? Mas enfim, tem uma mensagem ali por trás e eu achei muito interessante. Eu fiquei muito surpresa como esses contos me divertiram, né? Tem um conto de Natal aqui que é tudo que você já leu de conto de Natal, esse daqui vai ser diferente, não tem nada igual, é muito, muito legal, gente, de verdade. Então assim, é um livro que ele me surpreendeu muito por esse lado, assim, de ter me divertido muito. Eu tive sensações muito boas, foram momentos muito leves que eu passei com esse livro aqui, né? Então eu queria de fato esquecer para ter essas sensações de conhecer esse livro aqui, essas histórias aqui como se fosse a primeira vez e me divertir como se fosse a primeira vez com elas também. E por fim, mas não por último, tá? Porque eu ainda tenho um livro polêmico que eu vou falar que eu não queria esquecer, mas um outro livro que eu queria... Na verdade, eu dei uma roubadinha, porque não é um livro. É uma série de histórias, assim, que eu queria esquecer para ter a mesma experiência que eu tive de ler as histórias de Sherlock Holmes como se fosse a primeira vez. Eu entrei num grupo de leitura no WhatsApp há alguns anos, que a proposta era ler os livros, as histórias, na verdade, de Sherlock Holmes, tanto os romances quanto os contos, ler em ordem cronológica, todas. Eu fui uma das únicas que chegou até o fim desse projeto. O projeto não era meu, era de uma outra pessoa, mas eu fui uma das únicas que chegou de fato até o fim. E eu acho que foi assim,
tão incrível esse tempo que eu passei com Sherlock, e eu não dei tempo, assim, eu não dei uma pausa, eu fui lendo um atrás do outro mesmo até acabar. E eu amei, eu amo esse personagem, eu já tinha lido algumas dessas histórias antigamente, né, então algumas foram releitura, mas essa experiência de ler em ordem cronológica, se você ainda não fez essa experiência, leia as histórias do Sherlock em ordem cronológica, mesmo que você já tenha lido algumas, vai ser incrível, eu garanto pra vocês, porque a gente vai acompanhando de fato toda a evolução do personagem mesmo, né? Então, essa minha coleção aqui da HarperCollins, ela é toda já colocada aqui em ordem cronológica, então é só você pegar essa coleção. Eu peguei esse livro aqui só pra mostrar pra vocês, mas tem outros 3 volumes, são 4 volumes. E ela tem todos, tanto os romances como os contos já em ordem cronológica, é só você pegar e ir lendo elas assim, é uma experiência muito gostosa. Sherlock é um personagem que eu gosto muito dele, ele é meio ranzinza, ele é meio grosso às vezes, né? Eu gosto muito dele, então eu gostei muito. Não é o tipo de romance policial moderno, né, que a gente tá acostumado hoje em dia. Ele tem uma construção um pouco diferente, né? Alguns até nem importa tanto assim o resultado, a graça é mais a investigação mesmo, o raciocínio do Sherlock, né, a interação dele com os outros personagens, principalmente com o Watson, enfim, é maravilhoso ler Sherlock em ordem cronológica. Se você não fez essa experiência, me escuta, faça. Pois bem, vamos acabar com esse mistério, né? O livro que eu falei pra vocês que muita gente queria esquecer pra ler de novo e eu não queria esquecer é Harry Potter. Eu não queria esquecer Harry Potter pra ler de novo como se fosse a primeira vez, por um motivo muito simples, porque eu acho que eu li Harry Potter no momento certo. Primeiro que eu tive o grande prazer de crescer junto com Harry Potter. Eu fui daquela geração, eu sou daquela geração que acompanhou Harry Potter sendo mais ou menos da mesma idade dos personagens, de acordo com que os livros iam sendo lançados. Então, isso por si só é uma experiência incrível, né? Eu tive essa oportunidade, então eu não queria apagar isso. E também eu já contei pra vocês que Harry Potter foi muito importante na minha vida. Harry Potter já me salvou, né, de um processo, né, psicológico que eu tava sofrendo e tava num momento difícil da minha vida, e foi a partir da leitura de Harry Potter que eu pedi ajuda, que eu percebi que eu precisava de ajuda. Enfim, eu já contei essa história, né, tem alguns vídeos aí no canal que eu falo isso, então vou até deixar um vídeo que eu falo sobre isso linkado aqui pra vocês assistirem lá, acho legal vocês assistirem sim, e pra vocês perceberem como que os livros são importantes, como que eles de fato transformam, né, a nossa vida. Então, eu acho que eu não poderia querer esquecer Harry Potter, porque ele foi muito importante pra mim e eu li no momento certo, né? Além de eu ter tido esse privilégio de ter crescido junto com os personagens, ele ainda foi um livro que me salvou de diversas formas, me passou várias mensagens que contribuíram para o meu crescimento, para o meu amadurecimento, para a pessoa que eu sou hoje. Eu falo isso sem exagero nenhum. Realmente eu amo Harry Potter, é uma série muito importante para mim. Então eu não queria esquecer, eu me emociono, gente, quando eu falo de Harry Potter. Eu não queria de jeito nenhum esquecer essa história para ler novamente. É lógico que eu queria ter aquele sentimento, porque foi muito bom ler pela primeira vez, sabe? É muito divertido, né? Descobrir o que ia acontecer, qual que seria o próximo passo, o que o Voldemort ia fazer dessa vez, aquelas coisas, né? Foi muito legal, mas eu não queria, eu não trocaria nada da minha experiência com Harry Potter. Foi perfeito do jeito que foi e eu não queria esquecer para ler de novo. E é isso aí, agora me conta quais livros você queria esquecer para ler de novo, tá bom? Não se esquece de se inscrever aqui neste canal. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui, um beijo e até o próximo vídeo.